Amém. Seja louvado pelas intercessões, né, e venha responder todos os pedidos conforme a vontade dele. Neste momento, vamos continuar nossa programação. Rosa, por favor, desliga os microfones, tem microfone ligados. E vamos gravar a mensagem de hoje, que tem como tema a cura da alma, tá? É o quinto capítulo do livro A Ciência do Bom Viver. Conosco está nosso querido pastor Antônio Machado, da Associação Assembra. Seja bem-vindo, pastor. Fazia um bom tempo que o pastor não nos visitava. Graças a Deus deu certo, apesar da cirurgia, mas glória ao Senhor, o irmão está sendo recuperado, né? Dia a dia, né? Seja levado por isso. E com o Senhor a palavra, pastor. O Espírito Santo esteja com o Senhor. Amém. Alô? Estamos ouvindo. Ok, obrigado. Um cordial bom dia, e que a graça e a paz do nosso amado Senhor e Salvador Jesus esteja com cada um de nós. Os irmãos, me desculpem pelo óculos escuro, ainda estou em recuperação. E ao receber o convite, eu me determinei a não rejeitá-lo, a não dispensá-lo, descartá-lo, e pedi para que meu filho baixasse para mim no celular os livros do Espírito de Profecia, e passei a ouvir, né, a escutar ali em áudio o capítulo para hoje, para que hoje eu pudesse ter aqui a minha participação sem a necessidade de ler, porque ainda não estou lendo. Nas minhas comunicações eu apenas escuto os áudios ou atendo chamadas, né, chamadas telefone, mas ainda não estou apurando a minha visão, né, a minha vista com a leitura. E também vou poder participar hoje está completando 20 dias que eu operei, porque eu não fiz a cirurgia do outro olho. Não vai ser necessário agora, né? Então, isso vai contribuir para que eu volte mais rapidamente às minhas atividades. Bem, sou grato mais uma vez pela oportunidade de retornar aqui. Eu sempre tenho trabalhado no grupo da irmã Erline, né? Sim, uma vez por mês. Esse mês eu não entrei por causa da cirurgia. E também no grupo do irmão Jefferson, lá de Manaus, eu participo todas as quintas-feiras pela madrugada. E estou grato a Deus pelo privilégio de considerar convosco aqui, analisar esse capítulo 5, o Ciência do Bom Viver, que trata da cura da alma. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre o conceito neotestamentário, o conceito no grego dessa palavra, o seu significado, alma. E aí vou pedir ao pastor Walter Rubens permissão para entrar um pouquinho na área de especialidade dele, a psicologia. Temos cerca de 100 vezes no Novo Testamento a palavra alma, né? E no grego nós temos alma correspondente a psique, ou psique, de onde surge o termo psicologia. Para muitos filósofos, inclusive para gregos, Aristóteles, Platão e outros, Sócrates, né? Alma é a mesma coisa que sopro, respiração, hálito vital, ou a própria força da vida, ou o próprio ser vivo. Independente da nossa concepção de alma, o espírito,
quando a Bíblia fala da alma, está falando realmente dessa parte que é separada do corpo, né? Separada no sentido de que além do corpo é a nossa mente, nosso psicológico, nossa inteligência, nossa cognição, nossa capacidade de raciocínio. Como disse Descartes, aquele filósofo grego, se penso, logo existo. Então, é essa parte cognitiva, essa parte impessoal, metafísica, que completa-nos como seres vivos, né? Aqui, a nossa massa, carbono, né? Associada a essa parte, que é tão essencial, faz parte do nosso caráter, da nossa personalidade, da nossa mente. Jesus falou no Evangelho, segundo Marcos 8:33, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que daria o homem em troca da sua alma? Falando aqui da paz interior e desfrutamos mediante a aceitação da sua amorável pessoa e da oferta de salvação. E em Mateus capítulo 10, verso 28, ele disse: não temais aqueles que podem matar o corpo, mas que nenhum poder tem sobre a alma, mas temais antes aquele que pode matar o corpo e também fazer perecer no inferno a alma. Então, a importância de cuidarmos da nossa alma, a importância de rendermos a Cristo os nossos pensamentos, nossa mentalidade, para, como disse Paulo, termos a mente de Cristo, como Romanos 12, verso 2, passarmos pelo processo de renovação da nossa mente. Marcos capítulo 21, no versículo 1 ao versículo 12, nós lemos sobre isso. A crença de alma ou espírito, onde o pecado é acolhido, processado, a concupiscência vem a produzir a morte, finalmente. Então, essa parte, porque primeiramente, como você pensa, diz a palavra, conforme o homem pensa, assim ele é. Nós admitimos a tentação na nossa mente, e isso passa a afetar o nosso corpo, fazer parte da nossa personalidade. E como o corpo e a alma estão intimamente, intrinsecamente associados, eles são indissolúveis, inseparáveis, nós sofremos no corpo as consequências do comportamento praticado, adotado pela mente, ou seja, pelo espírito, de formas que acabamos adoecendo também fisicamente, por consequência do pecado que atua na nossa mente. Bem, no capítulo 5 falaremos sobre o paralítico de Cafarnaum, o paralítico de Betesda, falaremos sobre a mulher pecadora e o lunático, o louco de Cafarnaum. São 4 episódios. Temos aqui um panorama iniciado em Cafarnaum, na casa de Mateus, ali com Jesus reunido, cercado de fariseus, saduceus, cercado de pessoas, uma multidão de curiosos, também de pessoas que exerciam a sua fé,
de pessoas que queriam ver milagre e de pessoas que buscavam a salvação. Tínhamos ali uma amostra da sociedade mundial, diz a irmã White. Uma amostra do tecido social, e temos ali um dos maiores milagres. A irmã White diz, eu sempre cria que o maior milagre havia sido a ressurreição de Lázaro, mas a irmã White chega a dizer aqui nesse capítulo que esse milagre aqui, do paralítico de Cafarnaum, foi o maior milagre. Olha que coisa. Temos Cristo ali, fazendo a obra de seu Pai, e se destaca ali a fé daquele paralítico, né? A relação entre a doença física e a doença espiritual, resultante do pecado, a perseverança daquele homem, e também a importância do trabalho missionário feito ali pelos seus amigos. É interessante que nos textos bíblicos onde lemos essa história, não encontramos detalhes, a mínima informação, a menor informação sobre, por exemplo, o que fez com que aqueles 4 homens, né, se determinassem a conduzir aquele paralítico ali pelo telhado. Mas aqui no Espírito de Profecia, Moisés diz que foi aquele próprio paralítico quem solicitou a eles essa ajuda. Interessante. Outro detalhe, no relato bíblico, que é muito resumido, não encontramos a causa da doença daquele homem, sua paralisia. Os irmãos já têm lido bastante aí o registro bíblico e é onde convive comigo. Mas aqui no Ciência do Bom Viver, no livro A Ciência do Bom Viver, Moisés fala que aquela paralisia foi o resultado de uma vida desregrada e, por consequência, da lepra. A lepra fez com que aquele homem perdesse a capacidade de usar os seus braços e pernas, com que ele viesse a ficar mutilado e atrofiado, seus membros enrijecessem e ele se tornasse uma pessoa completamente inabilitada, né, para as funções da vida. Achei interessante esses detalhes, né? E revelam o que realmente fez com que aqueles homens tomassem aquela decisão, aqueles 4 homens. Foi o convite por parte daquele paralítico e a causa da enfermidade, né? Consequência de uma vida pecaminosa, e ele houvera contraído a hanseníase, né? Naquela época lepra, né? Que lhe fizera um paralítico, uma situação deplorável, porque, vamos ver mais à frente, no comentário, ou apenas vou estar a comentar, né? Ele, ao voltar para sua casa, seus familiares ficaram muito felizes, né? Mais à frente, então, vou comentar sobre isso. Então, o texto que lemos para a introdução, Salmo 103, verso 3. Né? Vou começar do verso 1. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Tudo quanto a mim bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades. Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. É quem da cova redime a tua alma e te farta de benignidade. Esse texto é muito importante, porque ele fala das enfermidades, ou da enfermidade, no plural.
Ele é quem sara todas as tuas enfermidades. E é com esse texto que o irmão White encerra o relato, né, da cura desse paralítico de Cafarnaum, com esse texto. Ela coloca ali como tendo sido as palavras de gratidão por parte dele ao chegar à sua casa, ali naquela solenidade, juntamente com a família, né? Quando agradeciam pelo milagre, pela intervenção divina. Bem, então, Jesus saindo para fazer a sua missão, conforme Isaías 60, né? O Espírito do Senhor Jeová é sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar, para curar, para libertar, para dizer palavras de boas novas, enfim. Jesus chega à casa de Mateus, né? Não, de Pedro. E ali Jesus está acercado por uma grande multidão. Pessoas advindas de vários lugares, várias regiões, para ouvi-lo, para vê-lo, para conhecê-lo. Outras para espreitá-lo, para armar emboscada. Algumas vieram atraídas pela curiosidade apenas, outros vieram impulsionados pela fé, e dentre os quais estavam ali aqueles fariseus, aqueles maiores inimigos da verdade. Bem, a casa estava superlotada, não havia espaço para mais ninguém. Aquele paralítico, conforme lemos no texto do Espírito de Profecia, ele já havia sofrido, em bom sentido, né, a influência do Espírito de Cristo atuando na sua mente, para que ele pudesse vislumbrar no quase impossível encontro com Cristo a possibilidade da cura. A nós diz que muitos enfermos já haviam vindo de vários lugares, várias regiões, também no mesmo objetivo. Mas a multidão era tamanha, a casa era muito apertada naquele momento, estava muito cheia, e era impossível que alguém, especialmente na condição daquele paralítico, pudesse se aproximar de Cristo. Mas ele alimentou no fundo da sua alma uma esperança da possibilidade de poder estar frente a frente com Jesus. Então ele pediu a esses seus amigos, e 4 deles o puseram em recipiente e o desceram pelo telhado com auxílio de cordas, de forma que ele se encontrava agora diante de Cristo ali. Fizeram descer ali realmente bem diante de Jesus, bem à sua frente. E o texto, o comentário do Espírito de Profecia diz que naquele momento Jesus para de falar e olha ali e vê a sua fé, vê o seu estado de desespero, porque a sua carne estava toda dilacerada, escurecida, rachada, ressequida. E quando Jesus olha aquele homem, Jesus lhe diz: queres ser curado? E ele respondeu: eu quero, Senhor. Jesus lhe diz: filho, perdoados te são os teus pecados. Agora toma a tua cama e vai para a tua casa, vai-te embora. Quando ele ouviu aquela sentença de vida, primeiramente de salvação eterna, vida eterna, e agora de cura também física, vida física, porque conforme o comentário inspirado, ele já estava no final da sua vida, ele já estava realmente com a sentença de morte lavrada. Então ele saltou imediatamente.
Ele pulou, pegou a sua cama e foi para a sua casa. Naquele momento, os fariseus protestaram. Esse homem blasfemou. Ele quer se fazer Deus. Como ele poderia dizer: perdoados te são os teus pecados? Ao que Jesus falou: o que é mais fácil? É dizer a um homem: perdoados estão os teus pecados, ou levanta-te, vai para a tua casa. Meus queridos, irmão White comenta que aquele homem houvera buscado auxílio de parte dos sacerdotes e, sem sucesso, se retirara, se afastara com a condenação de morte. O que lhe foi dito foi de que a sua causa não tinha solução e de que ele deveria, dentro em pouco, morrer por consequência dos seus mais terríveis pecados. Porque, contextualizando, havia realmente uma crença muito profunda, arraigada ali naquela cultura de que toda enfermidade era castigo, era juízo de Deus. E sim, aquele caso, os 4 casos que vamos comentar hoje aqui, especialmente os de cura, né, tem relação, sim, com uma vida sagrada, uma vida absolutamente sem limites, uma vida de pecado. Mas eles generalizavam, né? Para eles, toda e qualquer enfermidade era maldição de Deus. Bem, vamos então para o momento em que ele chega à sua casa. A imagem disse que ele agora tinha uma aparência saudável, uma aparência jovial. Os seus músculos, a sua pele, estava tudo renovado. Ele era uma outra pessoa. E ele havia realmente se deixado trabalhar pelo Espírito Santo de Deus. Ele experimentara a paz interior, aquela que é o resultado da certeza do perdão dos pecados, da aceitação de Cristo. E aquele homem agora, cheio de fé, cheio de amor, cheio de esperança, cheio de vigor, ali juntamente com a sua família, faz uma grande festa de adoração, de gratidão, com louvores e ações de graças. Eu não poderia afirmar aqui que eles haviam feito sacrifício, né? Eles fizeram sacrifício, porque não está escrito, mas eles fizeram um grande regozijo. E aquele homem havia perdido tudo, né? Todos os seus bens, né? Em decorrência daquela enfermidade e de tanto tempo sem poder trabalhar, né? Sem poder desfrutar do convívio familiar, porque, repito, o seu caso era decorrente de uma lepra, né? E o leproso era segregado, ele ficava recluso, né? Distante da família. Bem, vamos agora para o segundo episódio, que foi a cura do paralítico de Betesda, né? E parece que esse é o segundo episódio na ordem. Jesus, ao sair dali daquela casa, ele passa por Betesda. E ali havia um tanque, um grande tanque, onde cria-se que de quando em quando, de vez em quando, um anjo do céu descia e agitava aquela água, em decorrência do que quando o doente era emergido naquela água, ele
recebia a bênção da cura, da restauração física. Muitos estudiosos dizem que aquilo era apenas uma crendice, mas que de fato não era a realidade. Bem, não quero entrar nesse detalhe, mas o que ocorre, que Ellen White comenta aqui no capítulo 5 do Ciência do Bom Viver, que fizeram várias tendas, fizeram uma cobertura em volta daquele grande tanque, fizeram um alpendre para a proteção dos que ali permaneciam à busca do milagre. Então fizeram uma tenda, cobriram, para que as pessoas fossem amparadas do calor do dia e do frio da noite, né? As temperaturas, ali é deserto, né? À noite caíam bastante, e de dia subiam muito, muito, né? Muitos graus nos céus. Então, o que acontecia era que, quando a água era agitada, as pessoas colocavam ali os seus enfermos, né? Os seus doentes, ou aqueles doentes em melhor condição, corriam adiante dos demais. A morte comenta lá que cheios de egoísmo, né, etc. Então eles pulavam ali, adentravam, era um só, né, por vez. Agora, aquele homem não, ele não tinha ajuda de ninguém, ele havia sido desprezado mais de 30 anos naquela condição. Então não tinha ninguém por ele mais, seus amigos todos tinham ido embora, diferentemente do paralítico de Cafarnaum, esse aí, Betesda, não tinha mais amigos. Bem, o que aconteceu foi que Jesus, naquela manhã sabática, passa por aquele lugar. E Jesus sabia que se operasse um milagre ali, ele chamaria a atenção dos seus inimigos, dos fariseus, especialmente, que queriam cercear sua obra. Então, Jesus tinha essa prudência, essa cautela, porque não era chegado ainda a sua hora, né? Porém, ele se depara com aquele quadro deplorável. A gente comenta aí no capítulo, né, que ao ver aquele homem naquela situação tão caótica, Jesus se compadeceu, se comoveu e não pôde conter-se. Dirigindo-se àquele homem, fez a pergunta: você quer ficar são? Ele disse: Senhor, não tem que me ponha no tanque. Quando a água é agitada, a Moade comenta ali que ele se deslocava, se aproximando do tanque, mas não havia quem o colocasse nele, né, dentro do tanque. Então ele fez essa queixa para Jesus, ao que Jesus respondeu: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E a morte diz que ele levantou-se imediatamente. Assim o texto bíblico também o diz. Ele, por assim dizer, deu um salto. E o comentário ali do Espírito de Profecia diz que ele poderia ter dito: Senhor, se o Senhor realmente me curar, eu vou te servir. Eu vou fazer a tua vontade, que nas minhas palavras. Mas não, quando Jesus disse: levanta-te, ele atendeu imediatamente aquela ordem. Ele não pensou duas vezes, né, como diríamos nós. Ele creu no milagre, né, irmãos? Imediatamente ele estava completamente restaurado no físico e na mente, no espiritual, porque Jesus também lhe disse do perdão dos seus pecados. Bem, meus queridos, eu decidi intitular essa mensagem como o médico do
corpo e também da alma, Jesus. Porque o pecado, né? A enfermidade espiritual é uma doença que nenhum médico da Terra pode solucionar. Os médicos têm sua contribuição em relação às doenças físicas, mas ainda assim é Deus quem dá a cura, né? Tudo que o médico pode fazer com o seu conhecimento da ciência do organismo humano é aplicar a medicação que vai estimular o organismo, que vai dar condições para que reaja, né, em direção à cura. Mas é só Deus atuando através do organismo vivo quem pode restaurá-lo. E em relação ao espiritual, a cura espiritual, ou seja, a cura da doença, do pecado, aí é somente Cristo, de maneira direta, intervenção divina. Muitas pessoas gozam de boa saúde, ou saúde regular no físico, mas espiritualmente elas estão mortas, conforme Paulo aos Efésios 2:5, né? Estando nós mortos em pecados e delitos, outra versão diz ofensas, ele nos vivificou, ofensas, ele nos vivificou, ele nos deu vida mediante Cristo Jesus. Então, ter Jesus é ter a vida, é ter a cura da alma. Meus amados, a cura da alma foi o primeiro presente de Jesus àquelas pessoas. E a cura física adveio em decorrência, em resultado desse processo. Tudo o que eles mais precisavam era de salvação, era de vida eterna, era de escapar da condenação eterna, da morte espiritual, da morte eterna. Porque da morte física, né? Com exceção daqueles que estiverem vivos na vinda de Cristo, todos nós estamos sujeitos. Mas essa morte não é o fim. O problema é a morte eterna, decorrente do pecado não confessado, não abandonado. Bem, meus queridos, agora temos a parte que fala sobre a mulher pecadora. Tadinha, nem sequer um nome, né? Tinha. As mulheres eram tratadas assim, de pouca importância naquela cultura, especialmente se tratando de uma pessoa que não gozava de boa reputação moral ali na sociedade. Mas a Bíblia não ignorou aquela mulher no seu relato, né? Então nós temos aqui Cristo Jesus atuando poderosamente na cura daquela alma. Nós conhecemos a história. A irmã White comentando mais uma vez ali no Ciência do Bom Viver, ela diz que os fariseus trouxeram aquela mulher perante Jesus com a seguinte intenção: induzir Jesus a um erro crasso. Porque eles disseram, mestre, a irmã White fala que eram palavras lisonjeiras, né? Essas. Mestre, apanhamos essa mulher em pleno ato de adultério e conforme Moisés na lei, as tais devem morrer. E tu o que dizes? Então, White comenta que se Jesus tivesse sido indiferente para com essa questão, eles o teriam acusado de inimigo de Moisés, como alguém que desprezara a lei de Moisés. Então deveria morrer quem desprezasse a lei de Moisés, quem não guardasse todos os preceitos daquela lei. E se Jesus dissesse, sim, ela tem que morrer, matem, seria o bastante para que eles acusassem Jesus perante os romanos, perante o tribunal romano, de que Jesus estaria determinando a vida ou a morte das pessoas, o que somente
o Império Romano poderia fazer. E observem a emboscada, né, irmãos, que eles preparavam para cessar o ministério de Cristo que os incomodava tanto. E agora, meus queridos, Jesus, sem proferir nenhuma palavra, começa a escrever sobre a areia. E eles, curiosamente, achando que Jesus estava se demorando por responder, eles se aproximaram. E aí seus olhos foram atraídos para o que Jesus escrevia. E com isso eles bateram em retirada, porque ali Jesus relatava, ainda que na areia, né, algo que o vento haveria de desfazer imediatamente, mas eles visualizaram ali sua vida pregressa de maldades, de pecados, inclusive alguém que era comprometido, né, com aquela grave situação daquela mulher. Então se retiraram silenciosamente. E Jesus, olhando para a mulher, disse: filha, onde estão os teus acusadores? Nenhum te condenou? Ela disse: não, Senhor, ninguém. Jesus lhe disse: eu também não te condeno. Agora, olhe a cura. Vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Irmãos, a cura da alma, repito, era tudo de que aquela mulher precisava. No relato bíblico não consta de que ela sofresse alguma enfermidade física, biológica. Não, mas ela tinha um grande problema, a enfermidade do pecado. Se ela morresse naquela situação, estaria para sempre perdida. E Jesus agora lhe dera a cura, mediante o perdão. Seja uma liberdade, né, em relação à sua mente, seu emocional, seu psicológico, e trabalhar a sua personalidade. Ela agora sofrer a transformação que só Cristo, mediante seu amor perdoador, pode conceder a um ser humano. E o meu tempo já se esgota, já são 5h50. Vou então concluir agora com o quarto e último milagre aqui registrado nesse capítulo 5, que é do louco. Eu acho interessante que a irmã White usa essa expressão, o louco de Cafarnaum. Na Bíblia está o lunático, não é a mesma coisa, né? O louco ou endemoninhado de Cafarnaum. Aquele homem, né? Não vou aqui me deter a falar da condição, de como ele vivia, o que ele fazia, coisas terríveis, não havia quem o pudesse deter, não havia cadeias. O quadro dele era realmente muito delicado, muito terrivelmente assustador. E agora, a irmã White comenta que ele tinha, num momento de lucidez, num pequeno momento de lucidez, ele tinha o desejo de se aproximar de Cristo, o desejo de solucionar aquele problema mediante o encontro com Cristo. Num pequeno momento de lucidez, mas na maior parte do tempo era Satanás quem controlava a sua mente. E naquele momento, então, White diz que um outro, né, que não ele, falou na sua boca: que temos nós contigo, Jesus, porque nos incomodas. Então, a gente comenta ali no capítulo 5 que essas palavras não foram daquele homem, fora outro que falara em sua boca. Mas aquele foi o único momento também, né, o momento que precedeu a esse, que ele tivera de poder realmente se apropriar do perdão, da graça, da misericórdia de Cristo e ser liberto. Jesus entra ali em conversa com aquele homem e lhe dá a paz, a libertação. O demônio disse: bem, sabemos quem és o Cristo de Deus. Mas Jesus o repreendeu. Jesus expulsou aquela legião, devolvendo aquele homem a paz que ele perdera, solucionando o seu problema, mitigando suas dores e eliminando o seu sofrimento, libertando daquela prisão,
que, em consequência dos seus próprios erros, a irmã comenta ali da sua vida desregrada, pecaminosa, ele caíra. Mas agora, liberto, ele seguiu o seu caminho glorificando a Jesus, louvando a Deus, porque ele recebera a cura da alma e a libertação física também. Jesus transformou a sua mente, sua vida, seu caráter, sua personalidade, e ele também consta aqui do registro sagrado como homem curado, liberto, com a alma livre da liberdade dos filhos de Deus. Então eu quero concluir falando sobre o comentário onde a Moed destaca que no tempo de hoje, no mundo de hoje, à nossa volta, há muitas pessoas, mas muitas mesmo, semelhante a esses 4 aqui. Há muitas pessoas que já estão no fim de suas forças. Há muitas pessoas esperando a cura, orando, desejando, buscando, almejando uma solução para os seus problemas. E nós precisamos, irmãos, fazer a obra que Cristo disse que nós haveríamos de fazer, maiores obras do que ele fez em relação ao tempo, né? A duração. Porque o trabalho dele foi um tempo muito limitado, e nós temos toda uma vida para fazer a obra. Então, o que ocorre, há muitos nessa mesma condição, esperando a cura da alma e, consequentemente, do corpo também. E aqui nós temos a semelhança da ajuda, do auxílio daqueles homens ao paralítico, no primeiro caso, a necessidade de que saiamos, de que tenhamos atitude para ajudar, para levar as pessoas a Cristo, né? Ainda que em circunstâncias muito difíceis, nós devemos dar o nosso melhor, devemos nos dispor, devemos sair, devemos auxiliar. Esse homem jamais teria recebido a cura, né? Possivelmente, se não fora pela ajuda dos seus amigos, né, irmãos? Então nós precisamos sentir a empatia, precisamos também fazer a obra de Cristo, nos compadecendo das pessoas que vivem uma situação deplorável. E precisamos atentar aqui para a fé dessas pessoas aqui que foram alcançadas, que foram libertas. A importância da fé, né, da motivação, da disposição, que traz a esperança. Precisamos acreditar nas pessoas. Não podemos dar o caso de quem quer que seja como insolúvel. E eu quero concluir com uma experiência que eu vi na internet essa semana, né? Porque agora eu só ouço áudios, né? Vídeos. E eu vi ali uma experiência no Facebook de um cientista que pegou vários ratos e colocou-os dentro de um tubo e encheu de água até pela metade. E aqueles ratos subiam naquele tubo tentando sobreviver, tentando escapar, mas não conseguiam, porque metade do tubo estava vazio. E eles morriam em 15 segundos. Né? Não, em 15 minutos. Aí, o que o cientista fez? Ele tirou, né, os ratos de dentro daquele tubo, os secou, aqueceu, e aí agora os colocou de novo no tubo. Irmãos, por incrível que pareça, eles agora ficavam 60 minutos até morrerem. Qual é a explicação para isso? Segundo a pesquisa, a esperança. Eles tinham maior resistência porque eles esperavam que alguém os resgatasse. Então, esse fato, esse experimento mostra o poder da esperança. E eu quero concluir dizendo, como disse Paulo, permaneça agora a fé, o amor, a esperança. Essas 3, e a mais importante delas é o amor, que era a força motriz de Cristo, que deve ser a nossa. Amém. Amém. Louvado seja Deus.